Só para te contar uma historinha aqui, rapidinho. Um dia, eu estava no aeroporto de Pernambuco, lá Recife, 10 horas da manhã, um sábado, cansado, e eu ia esperar um voo para Petrolina. Era umas 10 da manhã, eu ia esperar até umas 3 da tarde, ali sentado naquela cadeira no aeroporto. E eu pensei assim, o que eu estou fazendo aqui, gente? Cansado, eu já tinha rodado, estava já mais de 10 dias fora, e eu pensando, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu estava lendo a biografia dele. Aí eu passei numa página aqui que diz o seguinte, que ele viajou 980 quilômetros no lombo de um cavalo. Vitória, você tem ideia do que significam 980 quilômetros? Daqui a São Paulo, eu acho que dá o quê? 300 e poucos. Daqui para o Ceará são 1.000 e pouquinho. Mil e pouquinho. Daqui a Fortaleza, mais ou menos, 1.000 e pouquinho. Então, olha só, daqui a Salvador, acho que são 1.200 quilômetros. Agora, imagina você, no lombo de um cavalo, parando por dentro do mato, dormindo debaixo de árvore, porque não tinha hotel. Naquela época, ele viajou 980 quilômetros de cavalo, depois mais 5 dias numa canoa, sem ter lugar para encostar. Aí eu estava sentado naquele aeroporto, eu estava me sentindo cansado, estava até achando ruim. Quando eu li aquilo, quando eu li aquela história, aí meu cansaço passou. Eu falei, que coisa. Ele andou. Por quê? Eu estou nessa cadeira aqui, tem banheiro ali, tem lanchonete ali, e eu aqui me sentindo cansado. Imaginou se eu tivesse que viajar agora a 980 quilômetros no lombo de um cavalo? Eu ia pegar um avião lá em Recife, ia descer em Petrolina, sei lá, parece que 1 hora e meia, não sei ainda, não lembro qual o tempo de avião, mas uma viagem confortável. Agora, 980 quilômetros a cavalo. E parando, não tinha água, água, sendo dormia. Ele foi um fazendeiro, emprestou 2 cavalos para ele. Um médico lá de Goiás, fazendeiro, emprestou 2 cavalos. Para um cansava, e aí ele montava no outro cavalo. Esse homem, ele fez uma viagem de 6 meses pelo Brasil, o Lewis Brett. E ele voltou, a esposa dele, quando ele chegou no porto aqui, não reconheceu, porque ele voltou tão magro, pegou malária lá para o lado de Marabá, no Pará. Então, esse livro é uma saga missionária, é uma história linda. Aqui você vai conhecer a dona Genoveva. Ela criava galinha, uma mulher que se converteu no interior do Tocantins, naquela época do Goiás, uma história linda de conversão da dona Genoveva. E ela criava galinha, tirava os ovos para dar oferta missionária. Histórias extraordinárias tem nesse livro. Por isso que eu assim, insisto que todo missionário tem que ler esse livro. Todo mundo tem que ler esse livro. Esse livro, para mim, é uma paixão. E aí, nós relançamos esse livro esse ano. Esse livro foi lançado esse ano. É um livro comemorativo dos 116 anos de missões nacionais. E eu tive o privilégio de escrever aqui uma apresentação para ele. E a primeira apresentação desse livro, quem escreveu, olha só, foi o pastor Davi Gomes que escreve. Está aqui nesse livro.